Poucas pessoas ainda lembram, mas um ano antes da Conrad revolucionar o mercado brasileiro de quadrinhos com o lançamento de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball no sentido de leitura original e preço bem acessível, a Conrad lançou um outro mangá que, caso tivesse feito o sucesso esperado, o nosso mercado de mangás teria sido bem diferente por vários anos. Trata-se das Aventuras Elétricas de Pikachu, um mangá lançado em 1999 no auge da Pokémonia no Brasil, e mesmo assim ele fracassou miseravelmente, por ser tão estranho e tão safadinho. O fracasso foi tanto que ele durou apenas o primeiro contrato e nos rendeu apenas 4 edições. E aí, não lembrava? Não conhecia? Quer saber mais? Então acompanha a gente depois da vinheta. Pokémon, por ser a franquia que mais vende no mundo inteiro, obviamente tem uma tonelada de quadrinhos para todos os tipos. Só que foi no começo dessa franquia, quando ela ainda não estava tão estabelecida e não tinha um grande domínio sobre o que seria feito da marca, foi aonde surgiu os produtos mais diferentes dessa franquia. Tão diferentes que hoje em dia eles são praticamente impossíveis de serem relançados mundo afora. E um desses casos, certamente, é as Aventuras Elétricas de Pikachu. Diferente do mangá mais conhecido da franquia, que é o Pokémon Special ou Pokémon Adventure, que tem o traço mais infantil e que acaba sendo esse traço Kodomo, que é a base da grande maioria dos mangás de Pokémon, as Aventuras Elétricas de Pikachu têm o traço mais próximo dos anos 90, com o rosto dos personagens mais angulosos, como por exemplo de obras como Slayers e Tenshimuyo. Para começar, o mangá é desenhado por Toshihiro Ono, um cara que ele era mais conhecido por trabalhar com spin-offs de outras franquias famosas, como Projeto Ako, Zelda e Shining Force. Mas ele é realmente mais conhecido por desenhar mulheres altas, magras, peitudas e seus etes exagerados. O que não vai ter em Pokémon, né? Não. Vai ter sim, e vai ter bastante. Para começar, o mangá não se propõe a ter uma história 100% original baseada nos jogos. Ele é basicamente uma releitura do que a gente já conhece do anime, mas tomando alguns rumos diferentes. É como se a gente visse uma linha temporal lateral da história que a gente está acostumado no anime. No primeiro capítulo, o Ash ele também acorda atrasado, vai lá buscar o seu Pokémon inicial com o Professor Carvalho, mas todos já foram pegos. Aí ele ganha um Pikachu, que é muito desobediente, que não gosta de entrar na Pokébola. Ele também tem um rival chamado Gary, que é seu vizinho e neto do Professor Carvalho. E ele é apaixonado pela irmã do seu rival, que é a Mei Carvalho. Ok, por anos eu achei que essa personagem era exclusiva desse mangá, de tão irrelevante que essa irmã do Gary é nas demais mídias. Eu, sinceramente, não lembrava dela até pesquisar mais sobre esse mangá, sabe? E como aqui o Ash ele tem uma tara por mulheres mais velhas e adora essa Mei Carvalho aqui, eu achei que era só uma piada ali safadinha do Toshihiro Ono, porque mulheres mais velhas, altas, magras e peitudas, como falei, era uma marca registrada dele. Uma coisa bacana desse primeiro capítulo daqui é que o Ash ele também é atacado por aquele bando de Spearow e também acaba destruindo a bicicleta da Misty.
Só que no processo ele acaba derrotando e capturando um Fearow, que seria o líder daquele bando de pássaros. Esse Fearow seria o seu Pokémon mais interessante de aventura, caso o mangá seguisse a sua ideia original e o autor não tivesse recebido ordens lá de cima. Mas depois eu explico isso melhor. No segundo capítulo, o Ash, já com 4 Pokémons, vai atrás das suas primeiras insígnias. Enfrenta o Brock e a Misty. Aqui vemos pela primeira vez algo que é realmente elogioso nesse mangá, que é como os Pokémons são desenhados. Vários deles são desenhados como monstros ou como animais reais. E ele acaba trazendo uma estranheza única que a gente acaba vendo somente nessa produção. Como, por exemplo, um Gyarados, ele seria completamente assustador na vida real e o mangá passa essa sensação pra gente. Aqui, Brock e Misty parecem mais velhos do que no anime. Na verdade, todos os personagens parecem. O Ash mesmo, ele parece ter ali uns 14, 15 anos, a Misty uns 16, 17 e o Brock uns 19, 20. E essa aparência mais velha realmente transparece pelas páginas e nos dá um sentido novo para cada um dos personagens, quando a gente acompanha eles durante essa jornada. Mas não, o Brock e a Misty não vão seguir o Ash nessa jornada, pelo menos por agora. No terceiro capítulo, Ash vai à Montanha da Lua e finalmente conhece o Professor Carvalho, que aqui é um velho gostoso e excêntrico. E ele também conhece Bill, um jovem galã pesquisador de Pokémon. E os três vão fazer uma quest única. Vão se encontrar com o Pokémon mais raro de todos. Um Pokémon tão único que ninguém jamais viu como eles evoluem. Mew, Articuno, Zapdos, Moltres? Não, Clefairy. O mangá dá um grande dedo do meio para o que você sabe sobre mitologia de Pokémon e apresenta aqui uma mitologia completamente nova e própria. Coisas que a gente já está cansado de saber, como aonde achar uma Clefairy, como evoluí-la, aqui é tratado como algo único e mágico. E o Ash e o Professor Carvalho e o Bill acabam sendo os únicos sortudos lendários a finalmente registrar isso e conseguir colocar isso em uma Pokédex, sendo uma novidade para o mundo inteiro. Tão novidade que o Ash vai ser desacreditado por outras pessoas quando ele diz que viu uma Clefairy evoluir. Uma curiosidade aqui, os capítulos 2 e 3 foram trocados. O capítulo 3 está na revista 2 e o capítulo 2 está na revista 3. Você deve pensar que foi um erro da Conrad, certo? Mas não foi. Ela só traduzia e publicava o que tinha saído na Viz Media. Esse erro aqui é estadunidense. A Viz Media, na verdade, fez um monte de cagada nessa publicação. Mas, novamente, depois eu chego lá. A quarta história é de longe a minha preferida. Novamente, dentro dessa mitologia toda própria do mangá. Aqui a gente vê um grupo de aventureiros, no melhor estilo JRPG dos anos 90, que descobrem um templo antigo Pokémon aos moldes das pirâmides do Egito que a gente tem aqui no nosso mundo real. Só que eles têm dificuldade de adentrar no local, porque um Haunter gigante acaba atacando todo mundo que se aproxima e todo mundo acaba entrando em coma porque esse Haunter usa o seu ataque de dormir e o seu devorador de sonhos.
nem a psíquica mais forte do mundo, a Sabrina, consegue enfrentar esse Pokémon tão poderoso. Esse Haunter gigantesco é uma interpretação livre do autor de como seria um Pokémon de nível 99. Por ser um Pokémon fantasma, ele acumulou por milhares de anos força e rancor contra a humanidade. Ele é basicamente um deus maligno e nenhum outro Pokémon teria a menor chance contra ele. A única forma de talvez derrotar esse Haunter gigante é com uma Pokébola gigante. A ideia é bem idiota, é verdade. Mas na época não existia aquele monte de Pokébola diferente que seria introduzido na segunda geração, e que eu confesso que eu não gosto de nenhuma delas, e nem o autor quis usar aquela mamata da Master Ball. E nem isso dá certo. O Haunter prefere se auto-explodir e morrer de uma vez do que ser capturado e ser obrigado a servir alguém. Afinal, ele é um deus de verdade, e não aquele bundão do Arceus. Esse capítulo é meu preferido porque o traço do autor, como remete muito a esses mangás dos anos 90, que tem muita aventura, armas grandes, mulheres em trajes apertados, acabou me lembrando mangás dessa época que também gostavam muito de brincar com o sobrenatural, só que eu vi isso com Pokémon, e foi algo bem novo, bem interessante, e que, eu compraria se fosse somente isso. Esses 4 capítulos fecham o primeiro tanco, que é o melhor e mais criativo deles. Tirando esse primeiro capítulo, a gente consegue observar que o autor teve bastante liberdade criativa e até que trouxe bastante coisa interessante. O Ash, ele também usava Pokémons diferentes do que a gente via no anime, como o Fearon, e apesar dele ter uma Butterfree, ele fazia um uso completamente diferente do que o Ash do anime fazia com essa mesma Butterfree. Mas, infelizmente, vieram ordens lá de cima e o mangá acaba perdendo a sua essência. E daqui pra frente, ele vai basicamente se prestar apenas a fazer releituras de capítulos famosos do anime, e a Misty e o Brock vão cada vez mais viajar com o nosso menino Ash. Então, vamos ver o episódio da corrida Pokémon, o Pikachu se perdendo do Ash e vivendo a aventura solo, encontra um Charmander que foi abandonado na chuva pelo dono, mas apesar que esse aqui tem um plot twist legal, porque o dono na verdade não abandonou ele e sim entrou em coma, o surgimento do nada de Jesse, James e de um Meow falante, e o fato deles terem máquinas malucas, estarem sempre atrás do Pikachu, do qual esse aqui não tem nada demais, e eles sempre se acabam se ferrando e voando pra longe, igualzinho no anime. Sério, é broxante demais quando esse mangá vira apenas releitura de coisa que a gente já viu no anime. Tudo bem que apenas a base é igual e a história é diferente, mas não chega a ser uma novidade, sabe? Mesmo sendo uma história diferente, ainda é uma história bem clichê. E a equipe Rocket acaba sendo o ponto mais fraco disso tudo, porque eles nem parecem ter a ver com esse mangá daqui, sabe? Que tem essa mitologia toda nova, os Pokémons têm uma cara mais monstruosa, mais real. Esses personagens que parece que saíram do anime dos anos 70 não deviam estar aqui. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, e caso você se interesse, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você terá vídeos exclusivos aqui do canal. E quanto mais membros tiver, mais vídeos terão.
é conteúdo pra caramba. Então, seja um membro já! Mas no meio de tanta coisa meia bomba, tem 2 capítulos que são bem interessantes. Um deles é de uma aventura solo do Pikachu e do Bulbasauro, em que eles se escalam um Venossauro que séculos atrás se sacrificou defendendo uma cidade. O seu corpo acabou gerando uma árvore enorme, como no conto João e o Pé de Feijão. Eles se escalam local e encontram o corpo desse Venossauro gigantesco e velho enraizado como uma árvore seca. Essa história me parece ser a inspiração da Torre Bellsprong, que apareceria na segunda geração, mas também me parece inspirar um pouco tanto as Mega Evoluções como os Gigantamax. Na outra história interessante, um grupo de Gyarados destruíram com maremotos uma cidade inteira, e os únicos sobreviventes são Florinda, uma mulher certamente maconheira que fica cercada de Glooms e fica chapada o dia inteiro com o aroma doce desses pokémons. E ela não entende nada do que acontece ao seu redor, como tivesse o dia inteiro dopada. E o outro sobrevivente é o seu pretendente, que parece ter saído de outro mangá, pois ele derrota esses Gyarados destruidores de cidade na base da porrada. Esse capítulo é principalmente interessante por mostrar como seria uma merda viver no mundo Pokémon. Assim, durante o torneio de Johto também tem uma outra história interessante, do qual o Ash tem que desistir do torneio por conta do seu Charizard, que é muito violento e desobediente. E por conta disso, ele quase acabou matando um outro Pokémon. Pena que eu não pude ver toda a história na íntegra, por culpa da Viz Media. Lembra que eu disse que a Viz Media fez uma série de merdas nessa publicação? Pois é. Primeiro, ela dava esses 4 primeiros mangás se você comprasse aquelas VHS do anime de Pokémon. Só que eles começaram a perceber que tinha uma demanda muito forte por essa publicação em quadrinhos e pegaram todo o tanco dessa publicação lá do Japão e transformou em 16 edições. Sendo que a soma dessas 16 edições alcançou a incrível marca de 7,25 milhões de cópias vendidas. É um número verdadeiramente assustador. Porém, existe uma infinidade de páginas cortadas dessa publicação, como, por exemplo, o primeiro capítulo das Ilhas Laranjas. Tem as suas primeiras 23 páginas completamente cortadas. Vários capítulos nunca foram publicados, como, por exemplo, o último capítulo foi completamente pro limbo. E a última história dessa publicação é uma aventura completamente aleatória do Ash e do Gary. Eu estimo que um tanco inteiro foi cortado aqui, sendo que o mangá completo tinha 4 edições. Ou seja, a publicação da Viz Media teve 1/4 de páginas cortadas. É muita coisa! A Viz Media, obviamente, teve que censurar bastante o mangá e fazer diversos redesenhos. Afinal, a história original era bastante ecchi, e eles estavam voltando esse produto para crianças bastante pequenas lá nos Estados Unidos. E como praticamente todo capítulo tinha mulheres em uniformes ou em trajes bem provocantes, eles tinham que dar uma amenizada nisso. Principalmente trajes de mergulho, do qual tinha seios e a perseguida bem marcadas, e ainda com pokebolas e insígnias por cima, do qual você conseguia entender perfeitamente o que estava mostrado ali.
E cenas da Misty durante o banho, desejando que o seu corpo evolua cada vez mais, também tiveram que ser redesenhados, censurados ou completamente eliminados. O final original do mangá também não mostra o Ash sendo o vencedor de um grande torneio e se tornando um lendário treinador Pokémon. Não, ele vai mais por um caminho de que o Ash ganha uma maturidade e ele percebe que o mais interessante é ele pesquisar mais sobre os Pokémons, seus costumes, seus estilos de vida e não ficar colecionando troféus e insígnias por aí. Basicamente, ele vira um pesquisador Pokémon, assim como o Professor Carvalho e o Bill. Provavelmente, o que fez dar essa virada de chave nele foi a história lá que ele viu as Clefairies evoluírem. Ele também cresce, se torna amigo do Gary e da equipe Rocket, que abandonou há muito tempo a criminalidade, se casaram e hoje tem um filho. O mangá parece dar uma brecha perfeita para uma continuação com um novo treinador agora em Johto. Só que isso nunca aconteceu. Esse mangá não vendeu bem nem lá no Japão. E como ele tinha uma proposta muito diferente e Pokémon já tinha ganho o mundo, ele seria muito difícil de ser continuado. Pena que esse capítulo nunca foi traduzido em inglês, sabe? Acho que a Viz Media achou que as crianças estadunidenses iam pensar que esse era o final do anime e não podiam deixar de acompanhar o anime e comprar as VHS. Mas assim, a criança tem que ser muito burrinha para confundir o universo do anime com o universo desse mangá, sabe? Mas são crianças estadunidenses, né? Eu não posso duvidar de nada. As Aventuras Elétricas de Pikachu não é um bom mangá, mas é uma leitura interessante, principalmente hoje, 27 anos após a sua publicação, do qual a marca está completamente estabelecida e que a gente vê algo conflitante, novo e chega a ser interessante por conta disso. Talvez esse mangá fosse realmente bom se o autor tivesse mais liberdade como ele teve nesse primeiro volume. Essa publicação conseguiu fracassar no Brasil durante o auge da Pokémania, onde qualquer revista com Pokémon na capa vendia mais de 100 mil edições. Aconteceu porque quem era fã de anime e já lia mangá, e lia, por exemplo, o rama meio da Animangá, não queria ler Pokémon, que era algo mais infantil. E quem queria consumir Pokémon, como eu na época, achava esse mangá estranho, porque o traço era esquisito e a história era completamente contraditória do que eu via na TV. Se esse mangá tivesse personagens e nomes diferentes do que a gente estava acostumado na TV, a gente que era fã de Pokémon na época iria perceber que era uma proposta diferente e aí talvez até tivesse gostado. E aí ele talvez tivesse repetido uma fração do sucesso do qual foi lá dos Estados Unidos. Porque uma publicação vender 7,25 milhões não é para qualquer um não, tá? E aí o mercado brasileiro de mangás teria sido completamente diferente e a gente teria uma enxurrada de formato americano em mangá, como esses daqui que eu tenho. Os únicos mangás em formato americano que saíram por aqui foram justamente o do Pokémon e o rama meio da Animangá. Mesmo não tendo sido um sucesso, é bem tranquilo você encontrar essas 4 primeiras edições. E eu acho interessante você ir atrás pelo menos da 4ª edição para ler. Mas, graças a Deus, com o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, a Conrad anunciou para 2001 a publicação de Pokémon Adventures, que é realmente um mangá muito bom de Pokémon, muito divertido, com personagens únicos e uma história diferente.
Só espero que essa publicação não atrase 16 anos e não saia por outra editora. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês querem que eu fale de Pokémon Adventures ou de Pokémon Special. Eu tô, nesse momento, lendo o terceiro arco, que é Gold, Silver e Crystal, e tô achando muito legal. Mas tem que deixar nos comentários, né? Me ajuda aí. E não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar, hypar esse vídeo, mandar ele para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí. Até a próxima.